Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Boa noite, parceiros, né, das Tinta Sul, Souvenir. Um prazer estar com vocês sempre. Quinta-feira, vamos ser pontuais. A galera vai entrando, o papo é bom, dando continuidade ao nosso especialista Souvenir que começou na segunda-feira. Mais uma vez, agradecer a todos. Rafa, contigo, nego. Vamos que vamos. O meu mentor está aí, o professor Renatinho. Oi, Rafa. Desculpa, eu estava falando aqui e estava no mudo. Normal, né? Não falaria mentor, mas falaria um parceiro aí de trabalho por muito tempo, que você absorveu bastante conhecimento aí e a gente está sempre tentando buscar algo a mais, né? Mas estamos aí. Vamos que vamos, então, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Fala aí, mano Rafa. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente. É um prazer estar aqui com todos vocês. É um orgulho imenso ver que todos estão empenhados aqui acompanhando todos os tópicos de treinamento nosso. É o segundo de muitos, né? Então, sejam todos bem-vindos. Nosso tema de hoje, preparação de superfície em alvenaria. Meu nome é Rafael Nascimento, para quem não me conhece. Muitos de vocês já devem me conhecer. Os que não me conhecem, sou o Rafael Nascimento. Antes de começarmos, pessoal, se possível, coloque seu nome no Zoom. Se possível, deixe a câmera ligada também. Use as reações não verbais, joinha, palminha, não, para a gente se comunicar. O pessoal está me dando suporte aqui também. Então, temos o bate-papo chat, o pessoal vai estar dando suporte ali. Se cair a conexão, pessoal, por favor, voltem. Vocês são muito importantes para a gente, tá? De nada adianta a gente compartilhar conhecimento sem a presença de vocês, tá? Anote meu e-mail, quem precisar falar comigo, tá aí embaixo, é rafael@tintasul.com.br. Sem mais delongas, sistemas de pinturas. Pré-pintura, preparação da superfície. Como a superfície deve estar? Segundo a norma da ABNT, a 13.245, toda a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem brilho, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão ou mofo. Toda a superfície ela deve estar dessa forma, é uma lei. Então, vamos dizer assim, ao pé da letra, ela deve estar lisa, em perfeito estado, como uma folha de papel, tá? Então, parede nova, reboco novo, massa fina, a gente tem um exemplo aqui desse sobrado. Sempre iniciamos com qual produto? Tá. Iniciamos com selador acrílico. Então, sempre a pintura nova, a primeira pintura, a pré-pintura, a gente entra com selador acrílico. Só que, pessoal, a gente tem que fazer uma análise da superfície, tá? Então, o selador acrílico é um produto indicado para a primeira pintura. Mas suponhamos que essa obra aqui já está há um bom tempo exposta ao tempo e começa a esfarelar. Nesse caso, o fundo preparador ele já não vai ter serventia nessa residência. Então, a gente tem que entrar com fundo preparador. O selador acrílico nada mais é, falando ao pé da letra, ele é um produto que preenche a porosidade da superfície. Por isso, ele é indicado para a primeira pintura, tá? Então, eu sempre devo analisar como que está essa superfície antes de eu iniciar a pintura, beleza? Parede já pintada em bom estado, eu apenas entro com lixamento, principalmente na área interna, e faço a repintura. Ah, Rafael, eu não tenho que entrar com fundo preparador? Nem sempre. Sempre eu tenho que avaliar a situação da minha superfície antes de iniciar e tomar qualquer atitude ali, tá bom? Pré-pintura, preparação de superfície, como ela deve estar. Então, vamos começar pelo reboco e concreto
reboco, concreto e gesso, novos. Aguardar a cura por 30 dias. Sabemos que é difícil hoje os profissionais respeitar esse tempo, mas, por favor, orientar seus parceiros, pintores, pedreiros, para respeitar esse tempo de cura. É muito importantíssimo para a gente. Superfície seca e sem infiltrações de água. Então, isso também deve estar dessa forma a superfície. Atenção aos rodapés, lajes, beirais, janelas e etc. Então, rodapé é muito comum a gente ter a famosa infiltração, a umidade. Então, a umidade, sempre quando vem ali, quando não é feito um isolamento no baldrame da superfície da minha residência, acaba a umidade subindo e desplacando o meu produto tinta. Limpa, sem foligem, poeira, gordura, mofo ou ferrugem. Então, tem que se atentar a isso também. Se tiver algum desses problemas, eu tenho que solucionar. Firme, sem partes soltas e mal aderidas, bolhas, grãos soltos, estofamentos, etc. Sem brilho e porosidade. Se tiver brilho, lixar e remover o pó. Tá bom? Então, sempre que a gente inicia uma pintura, é interessante e é necessário a gente ter porosidade nessa superfície. Por quê? A porosidade faz com que o meu produto tinta acabe penetrando na superfície, tendo ancoragem. É onde que ele vai ter a ancoragem dentro da superfície. Tá bom? Então, aqui a preparação da superfície. Como fazer? Vamos começar por mofo. É muito comum na região onde eu estou aqui hoje, Curitiba, capital. Esse carinha aqui incomoda muitos consumidores, né? Muitas residências. Então, como que eu devo tratar, pessoal, uma superfície com mofo? Aplicar água sanitária no local e deixar agir por 60 minutos. Então, esse é o procedimento correto que a gente faz. Aplica água sanitária, deixa agir por 1 hora e faz a limpeza e espera secar antes de iniciar o processo de pintura. Tem marca X aí que fala... Oi, Renan. Deixa eu fazer um adendo aqui. Pessoal, essa foto que vocês estão vendo aqui do mofo é uma foto real, tá? Uma foto real aí dos nossos atendimentos que a gente pega no dia a dia. Então, até a questão do pessoal falar assim, eu aplico a água sanitária e deixo agir um dia para o outro. 1 hora é o suficiente, pessoal, porque ela não tem mais ação depois de 60 minutos. Então, 60 minutos agindo, ela já vai fazer a matança ali do micro-organismo, da proliferação. Se, porventura, a primeira lavagem não remover completamente as manchas escuras, pode repetir a segunda, a terceira vez, até ficar branquinho lá para dar sequência no sistema de pintura. Voltamos. Então, assim, retomando, o mofo ele tem que ser tratado, tá? Tem marcas no mercado aí que fala que produto pode ser aplicado sobre o mofo. Convenhamos, quem aqui já teve contato com o mofo, é uma norma que a superfície deve estar seca, limpa, firme, coesa, sem graxa, oleosidade. Então, assim, não existe mágica. Não tem como eu pegar um atalho e desviar essa etapa. Então, quando vocês virem na embalagem que o produto pode ser aplicado diretamente sobre o mofo, é cilada. Corre que é cilada, vai dar problema, tá? Rafa, não consigo me conter, Rafa. Já que você mexeu no besteiro aí, o que acontece, pessoal? Falando do concorrente aí que diz que é uma tinta diretamente sobre o mofo, o que acontece? Os biocidas que são adicionados na fórmula, o que eu falei para vocês lá na segunda-feira passada, dos aditivos, o que acontece, pessoal? Esse produto ele vem com antimofo na formulação. Toda tinta ela vem com antimofo na formulação, algumas mais, outras menos. Então, quando a gente faz a aplicação da tinta sem preparo da superfície, o que acontece? Aquele primeiro batalhão ali de guerreirinhos contra o mofo, ele vai atuar diretamente sobre o mofo, aquele antimofo que está na tinta. Então, ele vai ocasionar talvez a matança do mofo ali na superfície. Só que é uma questão de tempo para voltar. Quanto tempo? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas? Não passa disso, porque o próprio antimofo da tinta vai combater aquilo. Só que a partir do momento que acabou, porque não foi tratado,
isso reverte e volta em mais quantidade, até porque o micro-organismo vai se alimentar da carga da tinta. Então, a gente vai ter um problema maior ainda. Exatamente. Então, não existe fórmula secreta. Temos que colocar a mão na massa e fazer o procedimento correto, tá, pessoal? Brilho. Lixar a superfície quando ela tiver um excesso de brilho. Então, assim, todo produto que nós temos tinta, o único produto que temos que tem a capacidade de aderir sobre brilho é o epóxi, tanto base d'água quanto base solvente. Nossos demais produtos do portfólio, ou de qualquer outra marca, vamos dizer assim, produto nenhum vai aderir sobre o brilho. O que vai acontecer? Ele pode até deixar um filme sobre o brilho. Vamos dizer que aqui é a minha superfície. Apliquei o produto, ele não teve ancoragem para aderir. Por quê? Porque o brilho ele fecha totalmente a porosidade da minha superfície. Quando eu entro com lixamento, a minha superfície faz isso aqui, ela abre a porosidade para minha tinta ter uma aderência e uma ancoragem. Então, quando eu tenho brilho, a porosidade está fechada, meu produto tinta ele pode até ficar aqui, ele vai fechar o filme, mas a probabilidade desse produto desplacar é em 100%. Por isso que descasca. E outras coisas que faz com que a tinta não adere é pó, gordura, graxa, oleosidade. Então, todos esses tipos de problemas aí evita com que o meu produto tinta adere sobre a superfície. Então, a gente tem que se atentar muito a isso, beleza? Então, lixar a superfície com uma lixa 180 a 360, dependendo da condição que está a minha superfície. Remover o pó com vassoura e pano úmido, pessoal. É muito comum a gente ver hoje em obras, nossos amigos pintores aí, muitas vezes, passando apenas a vassoura. A vassoura, ela acaba fazendo a limpeza, mas não de uma forma tão profunda. Ela ainda deixa um excesso de pó na superfície. E esse excesso de pó, por mais pequeno que seja, pode vir dar problema na minha pintura. Pode levantar bolha, pode dar descascamento. Então, sempre orientar, fez a limpeza com a vassoura, entrar com um pano úmido. Tá bom? Gordura, graxa e oleosidade, lavar com água e detergente neutro. Apenas isso. Faça a limpeza ali. Vai usar uma esponjinha, lembrando sempre o lado amarelo da esponja de lavar louça, vamos dizer assim, e nunca usar o lado verde. Por mais que acontece, né, Renatinha? A gente pega uns casos aí que até Deus duvida. Olha, tem cada coquetel molotov que o pessoal faz limpeza da parede aí que é coisa de outro mundo. Descascamentos, partes soltas e mal aderidas. Então, raspar com espátula, com a escova de aço ou lixa e hidratar com a Vulgo Vap, pessoal. Então, a gente faz todo esse trabalho também. Então, quando está descascando aí, possivelmente a tinta vai descascar por um tempo já a tempo de pintura ali, ela perdeu já o seu tempo de tinta, vamos dizer assim, perdeu a garantia, ela está desagregando da superfície, então é comum ela descascar. Quando a superfície não foi bem preparada, acontece muito em descascar. Então, isso a gente tem que se atentar. Então, eu tenho descascamento, tenho partes soltas e mal aderidas, eu tenho que resolver esse processo também. Tem casos que a gente entra com a raspada de massa para corrigir, quando não é toda a superfície que está desagregando. Então, como que eu faço essa raspada de massa? Sempre com massa acrílica. Por favor, não me vão vender massa corrida, PVA, para fazer raspada de massa, que é problema na certa. Metais, eliminar a ferrugem e oleosidades, cuidado com o resíduo de removedores. Então, esses itens aqui, pessoal, eu vou falar brevemente para vocês, porque temos outros tópicos para tratar esses assuntos, tá? Mas, eliminar a ferrugem ali, a gente sabe que a ferrugem ela vai contaminando por inteira a superfície, então eu tenho que fazer o tratamento, eliminar ela. Então, temos produto para isso, não vou falar agora. Oleosidade, acontece muito, então vou aplicar, por exemplo, um esmalte
à base de água numa superfície metálica, eu tenho que preparar. E lembrando que óleo e água não se misturam. Então, eu tenho que se atentar a isso. Cuidado com resíduos de removedores. O removedor ele tem uma composição química diferente da tinta. A função do removedor é remover. A função da tinta é aderir. Então, eu tenho um delay. Eu tenho um produto que quer remover e um que quer aderir. Então, se eu tiver um excesso de removedor na superfície, acontece de dar problema. Muitos desses problemas, vamos dizer assim, enrugamento no esmalte. Aí o camarada vai ligar para a loja e vai falar que é o produto que não presta. Mas muitas vezes é a má preparação da superfície, não preparou corretamente. Madeiras, lixar no sentido dos veios da madeira, cuidado com madeiras resinosas verdes. Isso é muito comum hoje. Como eu disse, nem reboco o pessoal acaba respeitando a cura de 30 dias. A madeira é a mesma situação. Muitas vezes a madeireira já corta e já manda para o material de construção que já faz a venda e vamos que vamos. Então, acontece muito de madeira com resina. Aquela madeira que ela fica soltando uma resina bem pegajosa. E o que vai acontecer? A tinta quer aderir e a resina quer sair, a resina da madeira. Vai ficar uma briga ali, um empatando o outro, a tinta não vai secar e nenhum vai ceder para o outro. O que eu tenho que fazer? Remover com uma espátula todo o excesso do meu produto, fazer 2 limpezas, pelo menos, com um thinner forte, com um pano encharcado, para me tirar o máximo possível do resíduo dessa resina. Beleza? Mas tem casos aí, né, Rafa? Tem casos aí que até o thinner forte mesmo para limpeza e até o famoso etanol que a gente abastece aí os carros é recomendado para fazer a limpeza de algumas madeiras que tem uma oleosidade bem impregnada. Então, até o etanol aí acaba fazendo essa função aí de remoção e limpeza da seiva da madeira. Então, vamos falar do nosso produto aí, fundo preparador. Indicado, como diz meus amigos vendedores, esse produto é indicado para tudo. Quase tudo. Em alvenaria, no nosso tema aqui hoje, realmente, ele é indicado para tudo. Mas eu tenho que se atentar, pessoal. Eu já vi vendedor vender fundo preparador para madeira. Engraçado, né? Para madeira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse produto aqui é um produto indicado, é um complemento para alvenaria. Qual que é a função do fundo preparador? Mas antes de eu falar da função, eu vou perguntar para o Renato qual que é a composição desse produto, porque eu sei que ele sabe. Ele sabe ao pé da letra exemplificar esse produto. Então, pessoal, o fundo preparador nada mais é do que uma resina acrílica, né? Lembram que eu falei na segunda-feira passada qual é a função da resina? Grudar, né? Proteger todos os outros complementos da tinta. Então, o fundo preparador nada mais é que uma resina um pouco mais diluída. Tanto é que vocês vão pegar o produto na loja, vão ali pegar um galão, uma lata de 18 litros, vocês vão ver que é bem fluido o produto, né? Por que ele é bem fluido? Para ele poder ter poder de penetração nas superfícies. Como o Gustavo perguntou agora há pouco, referente ao selador, fundo preparador, ele é fluido, pessoal, justamente para ele poder penetrar ali em torno de 2, 3 milímetros, fixando as partículas soltas, não deixando nada que esteja solto influenciar diretamente no acabamento da tinta que eu for fazer. Então, ali, paredes fracas, fibrocimento, reboco fraco, cal fino, que na nossa região é muito usado ainda, que é a queima do cal sobre o reboco, onde fica aquele pó esbranquiçado, é o produto essencial para ser aplicado. Então, nada mais é que uma resina mais diluída. Só que tem que tomar cuidado, né, Rafa, no processo de diluição em alguns casos. Exatamente. Então, a diluição vai muito da superfície. Então, se eu tenho uma superfície de alvenaria, eu tenho que analisar como que está preparada essa superfície. Se ela está com massa corrida, massa acrílica, tem agora a massa niveladora, né? Então, a massa niveladora é engraçado que na minha região ela é fosca e na região que o Renato atua, ela é com brilho. Então, assim, na minha região eu posso indicar fundo preparador para massa niveladora. Já na região do Renato, que ele atende Santa Catarina e Curitiba, já não pode, porque a massa niveladora de Santa Catarina, daquele estado, acaba deixando um brilho. Então, se eu entrar com esse produto, ou seja, se ele tem brilho, a porosidade dele está fechada.
Se eu entrar com ele, o que vai acontecer? Eu vou aumentar mais ainda o brilho. Então, eu vou vitrificar a superfície. Então, eu tenho que se atentar a isso também, tá? Então, para que tipo de superfície é indicado o fundo preparador? Fibrocimentos, tijolos de barro, cimentados, a massa corrida, massa acrílica. Então, só não pode ser aplicado sobre metal e madeira, tá? Superfície fraca, soltando os grãos, pó, fissura. Então, reboco novo, reboco velho. Então, ele é indicado para vários tipos de superfície. Tinta velha, descascada e calcinada. O que é a tinta velha? Aquilo que eu falei, quando a tinta ela acaba tendo um desgaste maior, ela já não tem tanta aderência sobre a superfície. O que o fundo preparador faz? Ele adentra da superfície de 2 a 3 milímetros e cola todo aquele filme velho. Então, tudo que está solto e mal aderido ali, o fundo preparador vai colar. Falando ao pé da letra, é como se fosse uma cola antes de eu iniciar uma pintura. Então, ele vai colar tudo que está desagregando ali, que é o que iria evitar futuramente um descascamento precoce da minha superfície, tá? Então, por isso que ele é indicado. Renatinho, parede nova, em bom estado, eu preciso aplicar fundo preparador? Não, não precisa não, Rafa. Tem situações onde talvez os profissionais, tem alguns profissionais que gostam de aplicar sobre massa corrida ou sobre massa acrílica, né? O que que acontece, pessoal? O fundo preparador, lembra que eu falei para vocês que ele é uma resina um pouco mais diluída. Na massa corrida, muitos fazem uso do fundo preparador para colar aquele pozinho depois do lixamento. Até na massa corrida vai, funciona. Mas na massa acrílica tem que tomar muito cuidado. Por quê? Para a gente fazer a aplicação do fundo preparador em cima de uma massa acrílica, tem que diluir um pouco mais o produto, porque senão ele vitrifica. Por quê? A massa acrílica tem muita resina na sua formulação e pouca carga. Então, a gente vai estar aplicando mais camadas de resina sobre essa massa acrílica. Corre-se o risco de vitrificar a superfície, como o Rafa falou. Em algumas situações, pessoal, que até é um ponto que a gente explica aqui, ó, em fibrocimentos, tijolos de barro e cimentados, os cimentados, pessoal, é aquele cimento poroso, tá? Então, concreto usinado, concreto polido, aquele cimento que é bem lisinho, aí não usa o fundo preparador, beleza? Porque, como o Rafa falou, superfícies vítreas, superfícies que já estão lisas, ele não vai ter poder de penetração. Então, além de vitrificar a superfície, você não vai conseguir ter uma performance no acabamento da tinta que você for aplicar. Exatamente. E tinta calcinada. Então, assim, o que é tinta calcinada? A região do Norte Velho, ali do Paraná, é muito comum hoje ainda o pessoal tem a cultura de fazer o acabamento depois do reboco com cal fino. O que é o cal fino? Compra o cal lá, faz a preparação, deixa ele fermentado um dia para o outro e aplica na parede e dá o acabamento. Então, o cal, vamos dizer assim, é um produto como se tivesse vida, ele reacende quando ele tem contato com água. Então, se eu pegar a cal, por exemplo, e colocar na minha mão e jogar água, o que acontece na minha mão? A minha mão vai queimar. O cal vai fazer o que ele tem que fazer, que é a reação dele, que é queimar, e vai queimar a minha mão. Então, na superfície, como que isso funciona? Se eu tenho uma superfície calcinada com calfino, feito calfino ali, calfinada, e eu aplicar a minha tinta diretamente sobre esse calfino, o calfino que está nessa superfície, ele vai queimar o filme da minha tinta. Claro que em tons pastéis, tons claros, eu não vou conseguir ver esse problema, essa calcinação. Mas em tons intensos é muito comum a gente perceber um vermelho, um roxo, um laranja, porque vai ficar umas manchas condensadas nesse tamanho na superfície. E o que é isso? É o contato direto do cal com o meu produto tinta. Como o produto é diluído com água, ele vai queimar. Então, o fundo preparador, nessa situação, o que ele vai fazer? Ele vai inibir. Então, eu tenho minha superfície, ele dá mais uma camada protegendo o contato direto da tinta com a superfície, cal. Beleza? Então, mais um benefício, fixa partículas soltas, prepara e deixa a superfície uniforme. Beleza? Pessoal, as perguntas a gente vai responder ao final ali, tá bom? Para a gente não se estender muito por aqui. Temos esse produto aqui, não é um lançamento tão recente, mas que poucos têm conhecimento.
Suvinil Gesso e Drywall. Produto interno, acartonado, indicado para acartonado, corrido e placas de gesso. Então, é um produto que pode ser aplicado diretamente sobre o gesso, dispensa fundo preparador. Por que ele dispensa fundo preparador? Porque esse produto ele tem dupla função. Ele é fundo e acabamento. Então, vamos pegar como exemplo aqui esse gesso. Então, pela lógica, eu aplicaria um fundo preparador para fixar ali todas as partículas soltas e entraria com produto tinta. Então, eu teria 2 trabalhos. Com o gesso e drywall, eu aplico apenas uma etapa, eu aplico o produto direto. Não preciso entrar com fundo preparador. Até porque fundo preparador sobre o gesso, dependendo da porosidade do gesso, temos muitos profissionais que acabam vitrificando o gesso, tá? Por quê? Porque a porosidade é muito pequena. Então, é um produto que tem uma ótima cobertura, é um produto acrílico, porém indicado apenas para a área interna. Rafael, esse produto vai resolver aquele problema que eu tenho de amarelamento no gesso? Não, não vai resolver. Ele não consegue, ele não tem poder para fazer esse isolamento. Eu vou convidar o Renatinho para ele explicar melhor o porquê que acontece esse amarelamento no gesso, muitas vezes até precoce. Extremamente precoce e às vezes é muito incômodo, né? Porque você termina de fazer todo o gesso, finaliza a pintura do teto e logo em seguida tem o amarelamento. O que acontece, pessoal? A maioria das indústrias aí, dos gesseiros, eles usam um óleo. O correto é usar um óleo mineral, que não seja à base de solvente, nem um óleo muito gorduroso, para poder fazer o desmolde das placas de gesso, né? E o que acontece? A maioria das vezes é usado um óleo um pouco mais grosseiro, um óleo diesel, que é extremamente rico em gordura. Então, esse óleo ele migra para as chapas, né, de gesso, onde você fez o desmolde. Depois, o processo que você está montando, que você está arrumando o gesso, que você montou, fez todos os encaixes, ele fica lá retido. A partir do momento que você não cobre, você não faz a aplicação de tinta, ele tenta sair. Ele tenta se soltar de alguma forma, evaporar. Mas quando você faz um nivelamento com massa, ou aplica o gesso drywall, ou aplica o fundo preparador e aplica a tinta em cima, esse gesso fala assim, opa, chegou a hora de incomodar a obra, eu vou sair. E vocês podem reparar que geralmente pelas extremidades, aonde o pessoal pega com as pás e o untado em óleo para remover essa placa. E aí o gesso acaba saindo, o desmoldante do gesso acaba saindo. Como são tintas à base de água e o produto é à base de solvente, ele migra, né, pelas camadas de produtos aplicados, seja de complemento ou seja de tinta em acabamento, e ele vai ficar aquele fundo amarelado, né? Você vê nas placas ali, geralmente nas laterais ou até no meio, em alguns pontos ali, quando tem excesso, ele acaba amarelando. E aí a gente tem um problema, né, Rafa? Que a gente consegue resolver apenas com produto à base de solvente. O à base de água, por mais que eu aplique 3, 4, 5, 20 demãos de tinta, ele vai sumir. Mas com o passar do tempo, esse amarelamento vai migrar camada por camada até ficar superficial. Então, com uma tecnologia diferente, que é a alquídica, que são o fundo branco fosco base de solvente ou o esmalte branco fosco base de solvente, a gente consegue isolar aquele amarelamento do gesso para depois entrar com o acabamento da tinta necessário, desejado, para resolver o problema. Exatamente, pessoal. Então, assim, uma dica para vocês que estão no dia a dia fazendo venda dos nossos produtos, viu que é uma superfície de gesso e drywall, ou drywall, né? Já faço a indicação do fundo branco fosco, por prevenção. Rafael, vai acontecer? Pode ser que vai acontecer, mas pode ser que não. Então, antes do cliente se incomodar com o passar do tempo ali, já indica. Fala, ó, leva esse fundo aqui como um complemento, porque com o passar do tempo pode acontecer de amarelar o teu gesso. E é muito comum. Então, pessoas que hoje têm gesso na casa, que trabalha com esse tipo de acabamento, já passou por uma situação parecida. É desagradável, fica aquele negócio mais feio no teto da casa e muitas vezes eles não sabem o porquê que acontece. Às vezes eles acham que é umidade que está correndo sobre o gesso, coisa e tal. Então, para evitar esse tipo de problema, fez a venda do produto, já indica para o cliente o fundo branco fosco, base de solvente, ou esmalte, base de solvente branco fosco.
Então, assim, isso é interessante vocês passar para o cliente porque traz uma credibilidade e um relacionamento mais próximo. Porque o cliente vai entender que você está se preocupando com a residência dele. E a partir do ponto que ele entender isso aí, você vira amigo dele. Você cria um vínculo. Então, é isso que a gente tem que fazer, se preocupar. Não ser apenas o vendedor robô, né? Que vai lá, o cliente fala, eu quero uma tinta para pintar o gesso. Eu vou pegar o gesso Drywall que está com preço bom. Ó, tá aqui, entrega. Muitas vezes sem perguntar para esse cliente como que estava a superfície, se realmente ele vai pintar na parte interna. Então, eu tenho que fazer um questionário de perguntas para depois eu não se incomodar. Porque a gente sabe que se o cliente se incomodar, ele vai vir na loja. E muitas vezes ele não quer saber se você está atendendo outra pessoa, se a loja está cheia de cliente, ele vai fazer um escândalo porque ele acha que está no direito dele. Você vendeu o produto. Então, muitas vezes o cliente ele entra dentro do ponto de venda, ele é leigo, ele não sabe de tinta. Quem que vai passar o conhecimento para ele de tinta, quem que vai orientar, são vocês. Então, sempre se atentar a esse detalhe, gesso, sempre indica o fundo ali para evitar de dar problema futuramente. Beleza? Selador acrílico. Tá aqui esse cara aqui. Eu vejo muito vendedor indicando selador acrílico para repintura, pessoal. É extremamente errado. Vamos voltar ali que todos os tópicos que já foram falados. Então, a gente tem, primeiro, a preparação da superfície. Segunda etapa, fundo. Terceira etapa, nivelamento. E quarta etapa, acabamento. Então, o sistema de pintura ele se baseia nessas 4 etapas. Então, eu fui lá, preparei a superfície corretamente, entrei com o fundo. Vamos pegar aqui parede nova, selador acrílico. Nivelei, massa e dei o acabamento, certo? Depois de 2, 3 anos, eu vou fazer uma repintura. Por que que eu vou entrar na segunda etapa novamente? Se ela já está na minha superfície. Não tem necessidade. Eu não entendo porque o pintor ele pede o selador acrílico para fazer uma repintura, sendo que a gente tem produtos para resolver esse problema. Então, não é necessário ele vir aqui e começar da segunda etapa novamente, porque a segunda etapa ele já fez. O selador é para fechar a porosidade da primeira pintura, para mais nada. Então, ele não é um produto que vai selar uma repintura. Se eu aplicar o selador numa repintura, o que que vai acontecer? Vai desplacar. Mas por que vai desplacar, Rafael? Porque esse aqui é um produto composto com carga. Ele é um produto que é só para fechar a porosidade da tinta. Falando ao pé da letra, ele é pó. Então, lembra que a gente falou? Toda a superfície com pó, graxa, oleosidade, a tinta não vai aderir. Então, a chance de desplacar é em 100%. Aí o pintor vai falar para você, mas eu sempre fiz assim e nunca deu problema. Realmente. Eu sempre passo no sinal vermelho à noite e nunca me bateram. Mas a probabilidade de um carro bater em mim é em 100%. Então, esse produto não é indicado, da mesma forma que não é correto a gente furar sinal vermelho. Só estou exemplificando, tá, pessoal? Não faço isso. Eu respeito. Então, vamos lá. É um produto indicado para reboco, argamassa, concreto. Está aqui, ó, novo, sem pintura, para mais nada. Eu posso pigmentar? Não. Eu posso fazer repintura? Não. Vai dar problema. Oriente o cliente. Agora, se ele falar, eu quero mesmo assim, responsabilidade é tua, agora não é minha. A minha parte eu fiz. Cabe você querer acatar ou não. Então, produto indicado para superfície firme, coesa. Então, ele vai fechar a porosidade, indicado para a primeira pintura, trazendo um rendimento maior para a minha massa corrida e, consequentemente, a tinta. Então, se eu pegar um reboco, vamos dizer assim, a região de Guaíra ali, o pessoal extrai a areia ali, é uma areia mais grossa, é um grão grosso. Se o camarada for entrar com a massa direta no reboco ali, ele vai gastar 4 vezes mais a quantidade de massa. Então, o que ele faz? Selador acrílico, para fechar a porosidade. Então, os buracos maiores na superfície ele vai fechar, ele vai selar, e eu tenho uma economia na minha massa. Então, ele vai cobrir e preencher os poros. Para as mulheres aí que entendem de maquiagem, funciona como uma base, né? Ele sela a porosidade do rosto ali. Então, pessoal, somente para isso, para mais nada.
Então, é muito comum, muitas vezes, a venda de selador acrílico na repintura, pela questão do pintor chegar e falar assim, eu quero um selador acrílico. E muitas vezes o vendedor não questiona para que ele quer aquele selador acrílico. Por que a gente está falando isso? O Renato não deixa eu mentir. A gente pega muito problema de descascamento em obras porque o pessoal usa selador acrílico em repintura. Então não tem nem o que a gente fazer. A gente explica, a gente conversa, a gente orienta, mas o produto não é indicado para essa finalidade. A única finalidade dele é reboco novo. Lembrando que eu tenho que analisar esse reboco. Se ele teve a cura de 30 dias, ok. Agora, se for um reboco que está exposto há muito tempo ali, eu tenho que analisar se ele não vai começar a esfarelar. Se ele começar a esfarelar, eu tenho que entrar com fundo preparador. Beleza? Trocando em miúdos, né, Rafa? O selador acrílico é rico em carga. Se a gente levar o pé da letra aqui, que a carga dele é pó, é cal. Então, se a gente aplicar um selador acrílico numa repintura que já tem o acabamento final, esse pó, essa carga não vai ter onde penetrar. Ela vai ficar solta, vai ficar solúvel ali em cima. E aí, quando você aplicar a tinta em cima, que ela formar o filme, a primeira água que cair, que a tinta ela é permeável a vapor ou permeável à água, quando a água entrar em contato com aquele pozinho lá, ele vai deslocar. Deslocando, ele vai formar uma bolha. Formando uma bolha, automaticamente ele vai descascar. Vai ser aquela surpresa nada agradável lá na pintura. Exatamente. Então, a gente tem que se atentar a isso, pessoal. Por que a gente orienta vocês, vendedores? Porque assim como nós, sabemos que é um incômodo o cliente ficar ligando, deu problema aqui, cara, tem que resolver. Então, é mal do ser humano sempre achar um culpado. Ele nunca vai falar assim, eu preparei errado. Ele vai culpar quem? O produto tinta. Nosso produto tinta, ele é o que dá o acabamento final para a residência. Então, é o cara que vai mostrar toda a imperfeição ali, é o cara que, se tiver um desagregamento, vai acontecer e sempre vai sobrar para tinta. Nunca foi o profissional, nunca foi o produto indicado para a superfície errada. Então, sempre a culpado vai ser a tinta. Então, a gente tem que se atentar a esse detalhe para não se incomodar depois, porque muitas vezes o cliente vai incomodar vocês. Então, feitas as etapas ali, eu apliquei o fundo, se faz necessário a gente escolher o acabamento. Então, hoje temos vários acabamentos de produto. Temos acabamento fosco, acetinado e brilhante. Então, isso é muito importante eu sentar com o cliente e passar para ele quais as diferenças e finalidades de cada acabamento e atributos. Então, o acabamento fosco, ele esconde a imperfeição, porém, ele adere à sujeira e não é 100% lavável. Lavável até certo ponto. Como eu conversei com o Renato, a gente pega casos aí que o pessoal pega a esponja do lado verde e começa a esfregar para sair. Tipo assim, se fazer esse processo no meu carro, que é uma pintura automotiva, vai riscar, não tem tinta que vai aderir, não tem tinta que vai resistir, então eu tenho que se atentar a isso. Temos limpeza total, que é um produto fosco lavável, então 100% lavável. Temos nosso toque de seda, que é o acabamento acetinado, família protegida, acetinado, e o toque de luz semibrilho. Não vou falar de produto para vocês, porque vai entrar em outros tópicos, tá? Só coloquei esse slide para mostrar que é interessante a gente já sair do fundo e já vir escolhendo o acabamento desejado. Ô, Rafa, também vale ressaltar, né? Se a gente tiver uma tinta fosca, tem uma parede fosca ou com brilho, mas ela está em bom estado, o que a gente vai fazer? É só lixar, remover o pó e tinta, para não voltar lá no fundo preparador, para não voltar no selador. Então, se ela está em bom estado, o filme dela está bom, não tem bolha, não tem descascamento, não tem trinca, não tem fissura, a parede está boa, lixou, limpei e nova tinta. Pessoal, sem segredo. Renato, mas o fundo preparador ele não é indicado para uma repintura? Por que eu não posso usar ele nessa repintura? Então, vamos lá. Se eu tenho uma repintura em área interna, por exemplo, que ela tem há 5 anos,
Mas desses 5 anos ela ficou em área interna, onde ela não degradou, onde ela está em bom estado, eu só vou lixar, fazer a limpeza e entrar com a tinta. Não é necessário o fundo preparador, porque ela não desagregou, ela não perdeu propriedades com intempéries climáticos. Agora, se for uma pintura em área externa, por mais que você veja que a pintura esteja em bom estado ainda, porque você vai aplicar um fosso completo, vai durar aí no mínimo 5 anos, 6 anos, vai estar em bom estado. Porém, toda a degradação do sol e chuva na resina já foi o suficiente para acabar perdendo um pouco de todas as propriedades, onde ela já está fraca. Então, o fundo preparador se faz necessário para colar tudo de novo, como o Rafa deixou bem explicado aí, para depois vir com o acabamento novamente. Fechou. Então, aqui, sistema de pintura da área externa que nós temos hoje. Então, nossos produtos elastoméricos, vou falar brevemente para vocês. Então, uma parede externa, como aquele prédio que a gente iniciou ali, aquele sobrado, vou pintar a área externa dele, eu posso fazer de 2 formas, tá, pessoal? Eu posso entrar com fundo preparador, se ele já estiver um bom tempo exposto, ou se não, selador, né? E Suviflex. Eu posso aplicar o Suviflex direto? Pode. Entra com Suviflex, faz o emmassamento e tinta. Esse é um sistema para a área externa da residência. Por que o Suviflex? Porque é um complemento, um fundo emborrachado. É um fundo elastomérico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai selar a superfície. Esse é um produto que realmente ele sela a superfície de várias formas. Então, aquela água da chuva que costuma penetrar dentro da minha casa, esse produto vai inibir. A água da chuva vai bater e vai escorrer. Vai bater e vai escorrer. Não deixa penetrar. E, feito isso, apliquei o fundo, tinta. Ah, Rafael, mas eu tô meio assim, só com fundo. O que eu posso fazer para ter uma durabilidade maior, uma resistência maior? Eu posso trocar a tinta pelo proteção total. Então, eu entro com Subflex mais proteção total, que é a nossa tinta emborrachada. Então, além dela evitar fissuras, ela evita fungo, mofo, é um produto que tem na sua composição fungicidas a mais, tá? Então, é outro produto que a gente vai falar nos tópicos produtos, beleza? Então, paredes e tetos, chegamos aqui na nossa terceira etapa, que é o quê? Nivelamento. Então, vamos lá. Eu preparei, eu entrei com o fundo e agora eu venho com o nivelamento, terceira etapa. Então, temos 2 produtos, massa corrida, massa acrílica. É muito comum o pessoal reclamar que as nossas massas são difíceis de lixar. É até engraçado porque para nós isso aí é interessante. Por que o produto é difícil de lixar? Porque ele tem uma resistência maior. Então, quando a gente fala isso, é outra pergunta que o pessoal fala. Por que a massa corrida da Suvinil é tão cara? É simples, é só perguntar para um pintor. Já lixou a massa corrida ou acrílica da Suvinil? Sim. É boa? É boa. É bom de lixar? Não. Ela é muito dura. Então, essa questão que eles têm de muito dura para fazer o lixamento é porque o produto é bom. O produto é rígido. Então, o produto não é fácil de lixar, realmente. Ele tem uma resistência muito boa, tá? Então, massa corrida, fácil de aplicar e ótima aderência. Fácil de lixar, pessoal. Fácil de lixar vai muito do profissional, tá? A gente está falando aqui de profissionais e não de amadores. A aplicação da massa corrida se faz necessário com as ferramentas corretas e com um bom tempo de profissão ali. Não é qualquer um que pode entrar aplicando massa, até porque se deixar a resbarba, dependendo da resbarba que deixar ali, não vai conseguir fazer o lixamento. E hoje temos todo o sistema mecanizado também aí que faz lixamento e outras coisas. Deixa a parede mais lisa. Produto interno. Não pode ser aplicado em área externa. Não pode ser aplicado em raspada de massa. Vou fazer uma correção. Não posso entrar com massa corrida. Não posso aplicar em teto de banheiro. Não posso aplicar dentro da garagem do carro. Ah, mas a garagem do meu carro é interna. E quando você lava o carro na garagem, você não quer se queimar do sol.
a garagem é interna, ela vai ter contato com água. Então, pode dar problema. Então, garagem, evite não indicar. Parede de cozinha, também. Quando não tem aquela proteção na pia, vamos dizer assim, a água pode acontecer de infiltrar ali. Então, sempre se atentar a isso. Por que que é importante eu fazer questionamento para o cliente? Para mim vender o produto correto, para mim não se incomodar futuramente. Beleza? Massa acrílica, fácil de aplicar e ótima aderência, resistente ao intemperismo, deixa a parede mais lisa, interna e externa. Ah, mas por que que ela é interna? Para minha garagem, para minha cozinha, para o meu teto de banheiro, para o meu banheiro. Então, eu tenho sempre que se atentar a esses detalhes. Então, quando a gente fala muitas vezes é interno, o pessoal quer aplicar dentro do banheiro, dentro da... quem tem sauna, suíte, essas coisas, e assim vai, mas não é indicado, vai dar problema, vai dar pau. E questão de resistência, difícil de lixar, é que o produto é bom, não tem muito o que falar. Se ele não fosse fácil de lixar, vamos dizer assim, o produto não era bom. Beleza? E aqui, pessoal, antes de fazermos a venda para o nosso cliente, precisamos perguntar sempre. Isso aqui, quem puder anotar, por favor, isso aqui é muito importante, tá? No momento da venda. Essas 4 perguntas aqui, ela vai te direcionar para quais produtos você fazer a venda e agregar com outros tipos de ferramentas, fazer uma venda melhor, tá? Então, primeira pergunta, o que vai pintar? Parede de madeira, metal, piso, telhado ou outro tipo de superfície? Por que que é importante essa pergunta? Porque é muito comum hoje, como eu disse, o cliente ele é leigo, ele entra dentro da loja, ele não entende de tinta. Ele sabe que ele quer uma tinta, mas ele não entende de tinta. E vamos dizer que ele tem uma casa de madeira. Ele entra e fala, eu quero uma tinta branca. Aí o vendedor vai lá, eu vou pegar a clássica da Souvenir, que tem ótima cobertura e está em promoção. E vende a clássica para ele pintar a casa de madeira. E aí? Vai dar problema, o cliente vai voltar na loja, aí o vendedor vai se atentar de perguntar por que deu problema. Ou ele vai olhar para a foto e falar, pô, mas é madeira, não é indicado. O cliente vai olhar para você e falar, você não me avisou. Então, temos um problema. Então, temos que se atentar a isso, sempre perguntar para o cliente o que ele vai pintar, tá? Segunda pergunta, qual o acabamento desejado? Fosco, acetinado, brilhante, liso, rugoso, que é as nossas texturas. Por que que é interessante essa questão do acabamento também? Vamos pegar aí, o cliente entra, vai ser um pai aí, uma mãe de primeira viagem, e estão preparando o quarto do filho. Aí você vai lá e pega um produto fosco. Essa criança vai crescer com o passar do tempo ali. Hoje, criança cresce muito rápido. Quando a gente vê, já está correndo atrás da gente. Quando vê, já está fazendo coisas aí que deixa a gente de cabelo em pé, né? Então, o acabamento fosco para locais que tem criança não é um acabamento tão indicado. É um acabamento sofisticado, bonito, que traz todo um design. É bonito. Mas, quando eu vou lá, criança risca a parede, por exemplo, o poder de lavabilidade do acabamento fosco é menor quando comparado com acetinado e brilhante. Então, quando eu pergunto o acabamento para o cliente, isso já vai me direcionar a qual produto eu vou indicar para ele, beleza? Terceira pergunta, qual o nível de exposição a intempéries do tempo? Por quê? Para mim indicar o produto correto também. Se é uma superfície que vai estar exposta ao sol, se é uma superfície que não vai estar exposta ao sol, se é uma superfície que pega chuva e sol com muita frequência, pessoal do litoral, maresia. Então, eu tenho que fazer essas perguntas para mim vender o produto que vai atender a necessidade dele ali, que não vai dar problema. Então, vamos pegar, por exemplo, uma área externa que está dando muito problema, está dando fissuras. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com um produto elastomérico, emborrachado, para evitar de dar esse problema de fissuras, e é um produto que tem uma resistência maior dentro da nossa linha de acrílicos, tá bom? Então, se atentar a isso também. Terceira pergunta, se tem necessidades específicas.
Quais são essas necessidades específicas? Resistência ao mofo, tratar trincas e fissuras. Mas vocês têm produtos resistentes a mofo? Temos sim, pessoal. Nós temos produtos com fungicidas a mais na sua composição. Então, temos produtos que podem ter uma resistência maior. Não são produtos que vão, digamos assim, que vai inibir o mofo, porque o mofo ele é uma bactéria, ele se alimenta do quê? De umidade, de falta de iluminação, de falta de ventilação. Então, antes de eu fazer a venda desse produto, eu tenho que analisar esses 3 cenários. Não adianta nada eu aplicar um produto que seja resistente a mofo e chegar lá o cara pintar um porão que está úmido, sem ventilação e sem iluminação. Não dou 30 dias, volta o mofo com mais força ainda, porque ele acabou tendo que comer ali, teve matéria orgânica para comer. Então, eu tenho que se atentar a isso. Se tiver falta de iluminação, tem que iluminar. Se não tiver ventilação, eu tenho que dar um jeito de colocar algo para ventilar ali, abrir janelas e acabar com a umidade. A umidade hoje, ela, dentro do cenário técnico de produtos que a gente atua na Suvinil, ela é a mãe das patologias. Então, eu tenho que resolver esse problema. Então, se tem necessidade específica para tratar esse tipo de problema, tá? Tratar fissuras, trincas. Então, eu tenho uma leve diferença entre fissuras e trincas. Tem um pessoal que acaba não entendendo isso aí. Fissuras é isso aqui, ó, que está na superfície, a parte de baixo aqui, é o famoso teia de aranha, né, pé de galinha. E trincas, eu tenho vários tipos de trincas, tenho estruturais. Então, a trinca ela já tem que entrar com um processo diferente de tratamento. Fácil limpeza, sem cheiro, baixo respingo. Então, conforme o cliente for conversando com vocês no diálogo, eu vou indicando o produto correto para evitar o problema. Tá bom? Então, fácil limpeza. Nós temos vários produtos na linha de acabamento acetinado e brilhante. A linha de acrílicos da Suvinil, todos são sem cheiro, tá? Todos os acrílicos da Suvinil são sem cheiro e respingam 70% menos comparado com outros produtos. Beleza? E aqui, o meu muito obrigado pela presença de cada um.